Boa noite, irmãos e irmãs, pessoal aqui presente, ou à distância, onde quer que estejam, mas estamos juntos, interligados pelos pensamentos, que nós possamos agora, nesse momento, nos unir em preces, pedindo pela Mãe Terra, tá bem? Que nós possamos, onde quer que nós estejamos, sempre pensar no bem comum. Então vamos agora nos recolher intimamente, para podermos então nos dirigir ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai. Mestre amado Jesus, este é um momento sagrado para todos nós. Estamos dirigindo a Ti e a Deus, nosso Pai. Possamos vencer os obstáculos dessa caminhada, seguindo os Teus ensinamentos. Possamos ter fortes diante do sofrimento das paixões inferiores. Possamos, enfim, Senhor, amar, perdoar, sendo útil ao nosso próximo. Vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos, por toda a terra, todos os povos, todas as nações, a nação brasileira em especial. E aqui nós estamos nesta casa de oração, possamos também pensar no próximo, nos irradiar em todas as direções, auxiliando, nem que seja em pensamento. Que nossos sentimentos sejam sempre elevados. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós temos a grande satisfação de receber o irmão Gervásio Pranotésio, querido irmão de muitos anos. Obrigado, amigo. Vamos colocar o breviário. Isso aqui vai no bolso. Tá. Na lapela. Coloca para mim. Deixa eu ver aqui. Tá. Quando faltarem 10 minutos, você me avisa. O relógio ali tá. Tá. 10 para 5? Se faltar 5, eu te aviso. Tá. Ok. Pessoal, nosso boa noite a todos. Pessoal, acho que vocês não tomaram um café da tarde. Foi uma boa noite meio xoxo, assim. Boa noite, pessoal. Muito obrigado para vocês também. Foi assim meio, sabe? Parecia que tá todo mundo já cansado. Pessoal, baita feriadão pela frente aí, 4 dias, para quem é funcionário público, né? Pessoal, nós nos propomos a falar hoje aqui para vocês a respeito de um assunto da ciência espírita, Laboratório do Mundo Invisível, lá do Livro dos Médiuns. Mas, pessoal, antes de nós entrarmos nesse assunto, o mês de abril para os espíritas é um mês com muitos acontecimentos muito importantes. Vamos aqui rapidamente elencá-los, falar alguma coisa sobre eles. Por exemplo, aqui, 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, reencarna Francisco Cândido Xavier. Ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, em Uberaba, Minas Gerais, tendo passado entre nós aqui 116 anos. Então, 2 de abril, nascimento de Chico Xavier, desencarnando em 30 de junho de 2002. Pessoal, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, em Paris, na França, o Allan Kardec nos lança esta obra portentosa, talvez a obra mais importante da doutrina dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, também no mês de abril. Então é um livro que nós devemos ler, estudar de novo, porque aqui está toda a filosofia espírita. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu devo fazer hoje aqui, o que eu posso fazer hoje aqui, para onde eu irei amanhã. Então, essas perguntas estão respondidas nesta obra. Então, há 169 anos atrás, 18 de abril de 1957, foi lançada esta obra,
com 501 perguntas e 501 respostas. Hoje, com 1019 na sua edição definitiva. E, pessoal, no dia 15 de abril, foi quarta-feira, falamos lá no Jesus de Nazaré, 15 de abril de 1864 foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá em Paris, na França, também por Hippolyte Léon Denisard Rivail, o mundialmente conhecido Allan Kardec. Então, há 162 anos atrás, foi lançada esta obra, que é a terceira do Pentateuco Espírita, né? Que é o livro de cabeceira dos Espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo. As passagens evangélicas da Bíblia, explicadas à luz da reencarnação, da lei de causa e efeito, enfim, aqui está o livro da Consolação. Então ele foi lançado há 162 anos atrás, em 15 de abril de 1864. E nós temos, pessoal, no dia 11 de abril, data de nascimento da minha cara metade, né, 67 anos atrás, nós temos no dia 11 de abril de 1900, o desencarne de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Foi 11 de abril que ele desencarnou, lá na cidade do Rio de Janeiro, ele, o médico dos pobres. Ele, à época da sua desencarnação, ele era o presidente da Federação Espírita Brasileira, só isso. Então, não cabe a nós agora aqui falarmos sobre o Bezerra de Menezes, mas a sua desencarnação ocorreu no dia 11 de abril. E, pessoal, nós vamos falar aqui sobre o Laboratório do Mundo Invisível. É uma lição do Livro dos Médiuns, no caso aqui, a segunda parte do Livro dos Médiuns, o capítulo 8. E nós vamos falar aqui de fenômenos que aconteceram lá na França, numa sociedade espírita fundada por Allan Kardec, no dia 1º de janeiro de 1858, o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, pessoal, 1º de janeiro de 1858, em Paris, na França, 168 anos atrás, o Allan Kardec, ele fundava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. E aquilo que nós iremos falar para vocês agora, o papel vocês já vão notar de novo, vou falar de novo, está até meio amarelado, né? Porque isso aqui foi feito lá na década de 1990, tem uns 30 anos atrás, então o tempo já se encarregou de amarelar esse papel. Laboratório do Mundo Invisível, Laboratório do Mundo Espiritual. Nós vamos falar aqui, pessoal, da aparição de espíritos materializados ou vistos pela vidência, pela clarividência, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E esses espíritos se apresentando lá com uma bengala, com uma cartola, com a caixinha de rapé, com o monóculo. Espíritos que conviveram com Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e de repente se apresentaram lá nas sessões mediúnicas deste centro espírita, repetindo que é o primeiro do mundo, com as vestes que eles ornamentavam em vida, com o charuto, com o cachimbo, com a bengala. Como é que pode isto acontecer, um espírito se manifestar assim e ser visto se a bengala, o monóculo, o chapéu, a caixinha de rapé, tudo isso ficou na terra, matéria. Então, pessoal, vestuário dos espíritos, objetos diversos que acompanham os espíritos desencarnados e mesmo encarnados quando os vemos no plano espiritual. Quando vemos o espírito encarnado em desdobramento de noite, fora do corpo físico, se apresentando para as pessoas através da vidência. Allan Kardec, no seu diálogo, nos seus contatos, nas suas reuniões com os espíritos, foi informado por eles, ou então pelos médiuns de videntes que participavam como intermediários, instrumentos, medianeiros, na codificação da doutrina espírita, de que esses espíritos se apresentavam vestidos de túnicas, a exemplo de Jesus, vestindo aqueles panos esvoaçantes, vestido de túnicas envoltos em panos flutuantes, ou com roupas comuns da sua última encarnação,
ou daquela encarnação que mais marcou a vida daquele espírito, no sentido da sua evolução moral, no sentido da sua evolução intelectual, na aquisição de conhecimentos da vida. Por que nós estamos aqui? Qual a finalidade? Os planos flutuantes parecem ser de uso comum no mundo dos espíritos. Então, panos tipo largos, tipo vestidos, tipo os padres hoje, que usam aquela batina, que nada mais é do que um vestido. Então, panos flutuantes é, em princípio, a vestimenta mais comum com a qual os espíritos se apresentam no plano espiritual depois da sua desencarnação. Ou nós vamos ver um espírito nu? Eu não veria problema nenhum. A maldade está na gente. A maldade está em nós. Mas nós ainda precisamos, por uma questão de pudor, termos sim vestimentas, roupas, a cobrirem a nossa nudez, a nossa organização física. Bom, nós temos um corpo físico. O que é que tem um espírito no plano espiritual como seu corpo? O perispírito. O perispírito é o corpo do espírito no plano espiritual. E é mais tangível, mais material do que o espírito, porque o perispírito é o corpo através do qual o espírito se manifesta no plano espiritual. E esse perispírito é a matéria, é o laço semimaterial, como diz no livro dos Espíritos, o laço semimaterial que une o perispírito, o espírito à matéria, o espírito ao nosso corpo físico hoje. Hoje nós somos um ser triplo, corpo, perispírito e espírito. Ramatiz diz, corpo, duplo etérico, perispírito e espírito. Sempre da matéria para chegarmos ao espírito. Então, pessoal, Allan Kardec ainda foi informado que nos casos de espíritos que apareceram com objetos diversos, tais como tabaqueiras, caixas de rapé, bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros. Um militar que se apresenta no plano espiritual, ele poderá vir vestido de marechal, de general, de soldado, ele poderá vir com a sua garrucha. Ué, por que não? E ele pode materializar isto? Pode. Que material que ele vai usar? Na sequência nós iremos ver qual é a matéria-prima que os espíritos se usam no plano espiritual, como nós usamos aqui na Terra, a areia, o cimento, o tijolo, para edificarmos alguma coisa material. No plano espiritual, os espíritos possuem uma matéria que eles manipulam. Vamos falar logo. O fluido cósmico universal ou o éter cósmico, que é a matéria de maior abundância no universo incomensurável criado por Deus. O fluido cósmico universal é a matéria-prima com a qual os espíritos se utilizam para a fabricação da bengala, do óculos, do monóculo, que ele usava em vida material na Terra e agora se apresenta assim para ser identificado, reconhecido. Pessoal, se vocês me viram no plano espiritual sem um livro, não é o Gervásio não, é o impostor, viu? Ô Eduarda, o Gervásio, ó, eu sou o Gervásio. Não, mas cadê o livro? Cadê o chinelo? Não é o Gervásio não, hein? É o impostor. Não acreditem, por favor, viu? Não é o Gervásio não, é o impostor. É alguém se fazendo passar por ele. Pessoal, a gente fica brincando, mas é verdade, é isto. Nós iremos, qual que será a minha indumentária no plano espiritual daqui a 20, 30 anos? Talvez aquela que melhor me serviu para a minha evolução numa das minhas milhares de encarnações que eu tive na Terra e em outros planetas. Mas eu terei uma indumentária, eu terei uma roupa com a qual eu me apresentarei. O Oswaldo vai estar lá com terno preto, bonito. Terno preto, mas claro, né, Oswaldo? O terno preto, bonito, ó, Chicão. Esse é o Oswaldo lá da confraria nossa lá. Ele é o Oswaldo. A esposa dele está rindo. Mas o Oswaldo vai ter sempre o Albino também, né? Meu pai também, traje preto, vai estar lá, o bonitão, ó. Traz o compasso e o triângulo aqui, ó. É o Albino. Oi? É o avental também, é o Albino. Pessoal, é isso, é dessa forma que vai acontecer. Então, pessoal, aqui, mas pergunta-se onde os espíritos, olha a pergunta do Kardec, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
Olha a pergunta do Kardec. Mas pergunta-se onde os espíritos se encontram roupas inteiramente semelhantes às que usavam em vida física, ainda mais com todos os acessórios do traje. É evidente que eles não levaram nada disso para o plano espiritual. Eles não levaram esses objetos com eles. Bom, não levaram. Mas de onde provém o que eles usam no mundo espiritual? Como é que eu vou, de repente, estar lá no plano espiritual com um livro do meu lado? Porque eu vou criá-lo, eu vou produzi-lo, eu vou fabricá-lo com fluido cósmico universal. Esse livro eu o fabricarei. Os espíritos manipulam o fluido cósmico universal como nós manipulamos a matéria aqui na Terra. A partir do momento que nós acreditamos na continuidade da vida, o que é essa outra vida, na vida espiritual? É uma continuidade da vida que eu tenho hoje aqui. O que eu vou ser amanhã, o que eu sou hoje? O que eu vou ser amanhã? Eu vou ser reservado dos defeitos, das virtudes que eu tenho hoje. Eu só não terei o corpo físico. Eu não vou mudar pensamento, sentimento, vontade, vou continuar torcendo pelo Internacional, querendo que o Corinthians perca. Vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada não, pessoal. Não muda. Não muda. É uma continuidade. Ah, eu tenho medo de morrer. Você vai morrer, cara. Ô cara pálido, você vai morrer. Mas eu vou continuar vivo. Mas então, pessoal, onde é que o Gervásio vai fabricar um livro, produzir um livro? Lá não tem tipografia, não tem papel, como nós o entendemos aqui. Lá não tem papiro para transformar em papel. Então, pessoal, continuando. Allan Kardec nos diz que se trata de um fenômeno extraordinário, mas o que ultrapassa é a produção da matéria sólida, persistente, notadamente no caso da escrita direta. Então, pessoal, a escrita direta, nós já falamos aqui sobre isso. A escrita direta, a pneumatografia, é quando nós pegamos uma folha de papel, colocamos numa gaveta fechada, ou deixamos essa folha de papel aqui em cima da mesa e nós ficamos lá. E em cima dessa mesa, através do fenômeno de efeitos físicos da escrita direta da pneumatografia, naquele papel temos uma manifestação psicográfica. Não é psicografia, é um tipo de grafite que é colocado em cima desse papel, fica em alto relevo, é colocado em cima do papel, não é colocado dentro do papel. Isso acontece numa mesa, com papel aqui, numa gaveta fechada, tira-se esse papel de lá e nós temos a escrita direta. Qual é o maior fenômeno de escrita direta da humanidade? Os 10 mandamentos. Não foram grafados nas tábuas da lei, nas pedras, os 10 mandamentos? Moisés, lá no Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos de Deus, o código divino, o desejo de Deus, o planejamento de Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois da passagem de Jesus pela terra. Eles foram médiuns inspirados. A intuição e a inspiração são das maiores mediunidades que existem. Allan Kardec era médium de inspiração, era inspirado, era intuído. Mas que ideia bonita que eu tive, mas que ideia feliz que eu tive. Me inspiraram essa ideia, de repente eu coloquei ela em prática, mas não é minha não, eu fui um canal, fui um medianeiro. A mediunidade de inspiração, de intuição, é maravilhosa, é bela, é linda, é através dela que os espíritos se manifestam aqui entre nós. Muitas e muitas manifestações são pela inspiração, pela intuição, não é aquela mediunidade ostensiva, aquela incorporação que o médium, de repente algo sim, tranquilo, na serenidade, na paz, sentado a uma mesa, vem a psicografia, vem a ideia, vem o desejo, vem aquela ideia bonita e você passa por papel, você transmite verbalmente. E você naquele momento nada mais é do que um simples instrumento na mão de alguém que tem você como seu protegido. O médium é o protegido de uma entidade espiritual que se manifesta através dele, pela intuição. Mas na escrita direta, o fenômeno é portentoso, é ostensivo, é material, é visível. Nós vemos o material sendo depositado e as frases surgindo em cima do papel, ou mesmo dentro de uma gaveta fechada, tirando-se
tem-se lá uma mensagem naquele papel. Se houver condições, dentro de algum tempo, aparecerão traçados no papel letras, sinais, diversas palavras, frases, e até mesmo comunicações. Neste caso, com a ausência das mãos do médium, do lápis, a escrita foi produzida com a matéria que os espíritos depositaram, que os espíritos depositaram em cima do papel, em cima da folha. Na maioria das vezes, essa matéria é escura, semelhante a grafite ou tinta comum, tinta de impressão. Então, Allan Kardec, sempre indagador, sempre querendo saber, sempre querendo esclarecer, orientar, não se dava por convencido com a primeira resposta. Allan Kardec fez as seguintes perguntas ao espírito São Luís, que é o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Luís IX, o rei Luís IX, o rei bom da França. Então, ao mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Allan Kardec fez a seguinte pergunta, o São Luís, um dos que ajudaram na codificação da doutrina espírita: de onde o espírito tira a matéria para a produção da escrita direta? De onde o espírito tirou as roupas, os acessórios, os trajes? Ou então, no caso da aparição de espírito de uma pessoa viva, espírito encarnado, eu, Gervásio, aqui encarnado agora, amanhã, de noite, daqui a 3 horas, vamos encontrar lá no nosso lar ou aqui mesmo, nós vamos aparecer, nós, em vivos, desligados parcialmente do corpo físico. Então, como pode? Ou então, no caso da aparição do espírito de uma pessoa viva, nós aqui daqui a 5 horas, trabalhando aqui no SOS Vida, pregando, aplicando passes, esclarecendo espíritos trevosos, necessitados, como nós fazemos com os encarnados, que nós que estamos aqui, nós nos ajudamos mutuamente. Então, como, pessoal? Ou então, no caso da aparição do espírito de uma pessoa viva, esse espírito tinha uma tabaqueira nas mãos, para a produção do fumo do cachimbo, o rapé, sei lá. E essa tabaqueira tinha a mesma forma que tinha quando usava habitualmente. Então, de dia, aquela pessoa, o Pierre Paul Didier, lá usava aquele cachimbo, aquela tabaqueira, e de noite ele se apresentou com a mesma tabaqueira, mas não a tabaqueira material que ele usava aqui na Terra, mas era uma tabaqueira igual ou muito semelhante à que ele usava durante o dia. E de noite ele se apresentou com essa tabaqueira. Ô, cara pálido, como é que é isso? Então, ele vai responder agora aqui para nós. O que é essa tabaqueira, essa bengala, esse rapé, essa cartola, esse óculos, essa garrucha, essa arma? Então, e essa tabaqueira tinha a mesma forma que ele usava habitualmente em vida física e que estava em sua casa. O que era essa tabaqueira nas mãos desse espírito? Kardec perguntou. Resposta do São Luís: uma aparência. Era para ser notado como realmente aconteceu. O espírito queria que assim a senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade física. Então ele queria ser reconhecido. O Godoy, quando aparecer para nós daqui a 40 anos, o Godoy vai até 100 anos, ele apareceu como militar do Exército. Orgulhoso, brilhante, Caxias, militar vibrante, militar convicto de amor à pátria. O Godoy vai aparecer fardado de verde oliva. Não tenho dúvida nenhuma. Para quê? É o Godoy. E vai estar com a dona Alice do lado, a noiva dele. Alice, você não vai largar o rapé, né? Você vai estar ali do lado do Godoy, ali, do Ataíde, né? Mas é claro, tem dúvida nenhuma. Então, pessoal, é como diz aqui, era para ser notado, como realmente aconteceu. O marido da Zíbia Gasparetto me deu até uma certa alegria. Ele falou assim para a Zíbia, Zíbia, eu prometi que até a morte nos separe. O violão do outro lado não foi por causa do meu pé, não, viu? Eu já falei para Dona Márcia, até que a morte nos separe, né? Lá em cima, lá não sei não, viu? Não sei, pode até ser que a gente, mas não sei não, sabe? Ela não gostou muito não, viu? Mas fazer o quê, né?
Mas o marido da Zíbia falou, até que a morte nos separe, hein, Zíbia? Não vem pegar no meu pé no outro lado não, hein? Vamos devagar. Então, o Espírito queria que a senhora acreditasse na realidade da sua presença. Que era realmente aquela pessoa que ela conviveu em vida. Disseste que, aí o Kardec de novo, disseste que a tabaqueira era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. Queremos saber se essa tabaqueira era uma imagem irreal ou se havia nela algo de material. Kardec perguntou. São Luís respondeu, certamente que havia algo de material, e é com a ajuda desse princípio material que o Espírito apresenta vestir-se com roupas semelhantes ao que usava quando vivo. Allan Kardec, tioso, complementa as respostas do Espírito com o seguinte, do Espírito São Luís, com a seguinte observação. É evidente que devemos entender a palavra aparência no sentido de imitação. A tabaqueira real não estava com o Espírito. A tabaqueira que ele usava durante o dia, obrigado, Godoy, a tabaqueira que ele usava durante o dia não era a tabaqueira com a qual ele se apresentou no plano espiritual. Claro que não. Então aqui, a tabaqueira não estava com o Espírito, a que ele segurava era apenas uma imitação da real, embora constituída de um princípio material. Então essa tabaqueira era algo que existia. Para o Espírito era material, era como, e durante o dia, a sua tabaqueira material, ele usava, manipulava, segurava, botava lá o fumo lá para o cachimbo, para o rapé dele, mas no plano espiritual também tinha algo de material. O Espírito São Luís ainda nos diz o seguinte, que o Espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço na atmosfera de um poder que estamos longe de suspeitar. Ele pode concentrar esses elementos materiais, o fluido cósmico universal. Vejamos bem, o Espírito no plano espiritual dispõe de uma capacidade de um poder que estamos longe de suspeitar e ele pode concentrar esses elementos materiais no fluido cósmico universal pela sua vontade e dar-lhes as aparências que convêm às suas intenções. Por que um espírito assim muito atrasado moralmente, com alguma evolução intelectual, se apresenta para nós na forma de a Eli já viu muito disso, na forma de uma cobra, na forma de um bode asqueroso, nojento, assassino. Por que de repente a entidade espiritual se apresenta para nós, de repente, uma aparência horripilante, o perispírito horripilante? Eu não vejo nada, eu não tenho evidência nenhuma. Em termos de mediunidade de evidência, eu não vejo nem meus próprios defeitos. Eu não vejo nada. Ainda bem, né? Porque tem tanta coisa feia, né? Tem muita coisa bonita. Mas, pessoal, eu sei que a Eli vê cenas no plano espiritual, de repente outros médios aqui também presentes, que eu não sei, que a gente, meu Deus do céu, que horror! Quando a gente vê imagens lindíssimas, cenas bonitas, então aqui está, o Espírito usa o fluido cósmico universal através do seu desejo, da sua vontade. Eu vou materializar um livro perto de mim quando chegar no plano espiritual, essas são as primeiras coisas que eu vou fazer. A gente está brincando, mas é verdade. Então, pessoal, o São Luís fala que no plano espiritual a matéria-prima de que os espíritos se utilizam é o fluido cósmico universal ou éter cósmico, que é a matéria fluídica, é fluido, em maior abundância em todo o universo. Conclusão de Allan Kardec. Resulta dessas explicações que os espíritos submetem à matéria etérea, o fluido cósmico universal, às transformações que desejam. Assim, por exemplo, no caso da tabaqueira, o espírito não a encontrou feita, mas ele mesmo a produziu por um ato da sua vontade lá no plano espiritual, quando dela necessitou, e da mesma maneira a desfez. Ele é lá um pedreiro, ele é lá um soldador, ele é lá um fabricante de um produto no plano espiritual. Então, o Espírito não encontrou feita essa tabaqueira, não, ele a produziu no plano espiritual através de uma matéria, que para o Espírito é matéria, que é o fluido cósmico universal. Pessoal, isto é a verdade.
eu acho que de que se formam os planetas existentes no universo? Deixa eu ver aqui. Do fluido cósmico universal do planeta. Cadê aqui? Eu não vou achar agora aqui. Mas tem uma pergunta aqui bem no começo da criação. Qual é a constituição dos planetas, do fluido cósmico universal, do mundo onde ele acabou de ser criado? Então, os mundos se formam pela condensação. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Pergunta 39 do Livro dos Espíritos. Tudo o que a esse respeito se pode dizer e poder compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. A matéria disseminada pelo espaço é o fluido cósmico universal, o éter cósmico universal. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos. Tudo o que se pode dizer a respeito é que podemos compreender que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Então, se os mundos se formam pela essa matéria, imagine uma tabaqueira, uma garrucha, uma bengala, uma cartola. Então, pessoal, terminando já aqui, e é isto mesmo que se dá com todos os outros objetos, como as roupas, as joias, as bengalas, os livros, carimbos, etc. Allan Kardec, para complementar, para arrematar, fez a seguinte pergunta: se o Espírito pode tirar do elemento universal, do fluido cósmico universal, os materiais para essas produções, o cachimbo, a bengala, dando a essas coisas uma realidade temporária, pode também tirar o necessário para escrever, o que nos daria explicação para o fenômeno escrita direta? Resposta: afinal chegaste onde querias. Então, é isso mesmo, Allan Kardec. É dessa forma, é assim que acontece. Então, pessoal, o que nós vemos, de repente, de noite, no plano espiritual, no nosso desdobramento, é a realidade do mundo espiritual que se acotovela ao nosso lado, ao nosso redor, hoje, aqui e agora. A vida no plano espiritual é intensa, é muito mais profunda, muito mais intensa do que a vida que nós temos hoje, aqui e agora na matéria. Continuamos como espíritos ainda a produzir, a criar, a fazer. Nós temos condições de repente chegarmos no plano espiritual e construirmos um centro espírita no planeta para onde nós iremos. Podemos fazer isso? Sim, podemos. Essa casa aqui não foi edificada por mãos caridosas, por mãos dirigentes, que se dispuseram a construir esta casa? Sim, essa casa existe pela vontade de algumas pessoas lindas, bonitas, que criaram esta casa de oração aqui neste bairro. E no plano espiritual nós poderemos construir um centro espírita? Mas é claro que sim, com toda certeza. Podemos construir tantas coisas boas a partir da manipulação, da força da nossa vontade, aquilo que nós queremos, para o bem ou para o equívoco. Aí vai depender de nós. O espírito evoluído intelectualmente, mesmo tendo pouca moralidade, a sua inteligência faz com que ele produza coisas equivocadas, erradas, se apresentando para assustar, para atrapalhar, para prejudicar, porque ele dá ao seu perispírito as formas e as aparências que ele quer. A Maria Eduarda Borges Daniel, quando se apresentar para nós daqui a uns 40 anos no plano espiritual, virá como Nossa Senhora iluminada, volitando, voando, nos abençoando, nos protegendo, rezando a Ave Maria para todos nós. É uma questão de evolução, é uma questão de dar o brilho ao seu perispírito, uma questão de dar a sua roupagem espiritual, a luminosidade condizente com a sua evolução moral. Nós iremos nos apresentar lá no outro lado, tal qual nós somos hoje aqui. Como é que nós somos hoje aqui? Pessoas alegres, otimistas, felizes, que trabalham no bem, que produzem coisas bonitas, belas, lindas, maravilhosas. Se nós fazemos isso hoje aqui, nós teremos isso amanhã no plano espiritual, sem dúvida nenhuma. É uma continuidade. Continuidade. O que eu vou ser amanhã? O que eu sou hoje? O que eu sou hoje? Eu vou ter medo do quê? Quem tem medo da lei de causa e efeito?
Tem medo da lei da causa e efeito quem causa coisas ruins, equivocadas. Quem está produzindo coisas boas não tem medo da lei de causa e efeito, porque sabe que o efeito vai ser bonito. Quem tem medo da lei da ação e da reação? Quem está agindo hoje, quem está praticando ações equivocadas hoje. Porque a reação vai ser de acordo com a ação dele. Mas se nós estamos provocando ações benéficas, boas, caridosas, benéficas, amorosas, iluminadas, que medo que nós vamos ter da nossa ação? Ai, meu Deus, a lei da ação e da reação. A gente já pensa logo em punição. Ai, meu Deus, a lei da ação, a lei da causa e do efeito. Ai, meu Deus, o efeito vai me pegar. Mas medo do quê? Você está com medo do que você está fazendo. Só isso. Pessoal, muito obrigado, boa noite, muita paz. Que assim seja. Agradecer seu Gervásio. Eu vou fazer a prece final, tá? E depois a gente vai para o passe. Então, todo mundo entra em concentração agora, fecha os olhos. Agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pelas nossas vidas, agradecer por essa casa espírita, pela palestra que tivemos hoje, podermos estar aqui, recebendo essas energias e tudo que estamos recebendo agora do plano espiritual, de Deus, que possamos levar para os nossos familiares, para as nossas casas, tudo isso que estamos recebendo, que possamos refletir nos nossos corações, as nossas mazelas que precisamos consertar, precisamos reprimir e mudar, que possamos cada dia sermos melhor. Abençoe a todos, Senhor, todo o seu amor, o seu carinho, nos dê força para seguirmos em frente e assim seja. Obrigado pela presença de todos e até semana que vem. Boa noite.